o que aquelas pessoas daquela época sentiram e sintam vocês também, porque hoje é uma noite de milagres. O nosso Salvador, aquele que transforma chaveiros, que muda chaveiros dentro do bolso, está aqui. Aquele que ressuscita os mortos está aqui. Aquele que traz a cura está aqui. O nosso Salvador nasceu. Então preste atenção, não se distraia. Amém? Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. É chegada a época de comemorarmos o Natal, época em que comemoramos e nos alegramos com o nascimento de Jesus. Celebramos esta data todo ano, mas será que nos damos conta da grandiosidade do Filho de Deus ter vindo à terra? Jesus, o nosso Salvador, revolucionou vidas, mesmo antes de nascer, tornando possível o impossível. Já parou para pensar o que as pessoas sentiram? Qual foi o impacto causado em suas vidas ao terem contato com Jesus de Nazaré? Uma coisa eu afirmo: houve esperança, transformação, cura, vida e salvação. Alegrem-se em todos, nasceu o Salvador. É uma honra, Senhor, estar aqui hoje, glorificando o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Esperei muitos anos por isso. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, Pai. É uma honra para mim, Senhor. Oh, glória a Deus. Pai! O que é isso? Quem é você? Ai, que susto! É o anjo? Ai, quase me matou no coração. O que você quer? Senhor, uma mensagem de Deus para mim? Que bom, fala. Sim. Bom, ótimo. A Isabel vai ficar grávida? Bom, muito bom, estamos esperando isso há anos. E o nome da criança vai ser João? Um nome esquisito, mas tudo bem. E ele virá na frente de Jesus para preparar o caminho. Ótimo, está cheio do Espírito Santo. Muito bom. Mas, olha, senhor, me desculpa, mas eu estou achando meio impossível isso daí, sabe? Eu já estou muito velho, a Isabel é mais velha que eu ainda. Esse negócio não vai dar certo, não vai. Né? Como é que é? Eu estou achando assim impossível. Como é que é? O senhor vai me deixar muito? Não, pera aí, vamos conversar, pera aí. Não, pera aí. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigada, meu Senhor. O Senhor acabou com a minha vergonha perante o povo. Eu não podia engravidar. Eu já estava bem de idade. E o Senhor fez isso comigo. Fazem 5, 6 meses que eu estou grávida. Só que eu não posso falar. Eu estou trancada dentro de casa e o meu marido foi duvidar do anjo. E olha o que aconteceu. Ele ficou mudo. Agora, vamos ver se ele está escutando também. Zacarias. Ele, Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor ouviu as orações do meu esposo. Mas, infelizmente, ele foi duvidar do anjo, eu entendo. Mas, Zacarias, aonde que está esse homem? Está surdo. Zacarias! Ô, Zacarias, onde que você está, homem? Eu não posso conversar com ninguém.
você ainda me some. Eu estou com desejo, Zacarias. Estou com desejo. Eu quero comer uma jaca. Ai, olha, eu estou louca para comer uma jaca, Zacarias. Zacarias, dá um jeito. Ó, eu nem briguei com você, porque você foi cuidar do anjo, né? Nós ficamos nessa situação. Eu aqui não posso conversar, não posso sair, né? E agora eu quero uma jaca e você não quer fazer esse sacrifício? Por favor, Zacarias. E ó, traz duas, porque a Maria tá vindo aí, eu não vou dividir minha jaca com ela. Ela pra mim, outra pra ela. Tá bom? Por favor, vai lá, Zacarias. Oi, Zacarias. Zacarias? O que está acontecendo? Oi, Maria. Oi, Isabel. Tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Ai, que bom. Eu vim aqui te contar uma novidade. Olha, eu nem sei o que aconteceu com ele lá, mas parece que ele tá meio quieto esse dia. Não, nem liga. Ultimamente ele tá assim, calado, sabe? Mas não se preocupa, não é nada com você, não. É Tá coisa bom. dele mesmo. Mas volta no assunto, eu preciso te contar uma novidade. Eu descobri uma coisa que é muito importante. Maria, antes que você fale qualquer coisa, na hora que você entrou ali, eu e o meu bebê, ele já se alegrou tão grandemente, eu senti ele vibrar aqui na minha barriga, porque acaba de entrar a mãe do nosso Salvador. Mas como você sabe? Bendita é você entre as mulheres, Maria. Você creu, você acreditou, Maria. E o Senhor cumpriu a promessa na sua vida, Maria. Amém. E era exatamente essa novidade que eu vinha te contar, Isabel. Amém. Eu estou grávida. A minha alma agradece ao Senhor e o meu espírito está alegre em Deus, o meu Salvador. Glória. Isabel, eu estou grávida de um menino. Aleluia. Ele se chamará Jesus. Aleluia. Ele será conhecido como Filho do Altíssimo. Ele será grande. Glória. Ele será santo. Aleluia. Será chamado Filho de Deus. Eu estou grávida do Filho de Deus, Glória Isabel. a Deus, Maria. Que felicidade, que bênção. Nós duas, então. Oh, glória a Deus. Sim. Nós vamos continuar conversando lá na cozinha. Vamos fazer um lanchinho, tá? Ah, que bom. Jesus trouxe esperança, ânimo e movimento. Rompeu com a rotina das pessoas. Já não havia mais espaço para o natural, nada mais de comodismo. Cristo, o Filho do Deus magnífico, nasceu. Ai, que tédio essas ovelhas. Todas quietinhas, todas que estão comportadinhas, não tem nada pra fazer por aqui. Para de reclamar e curte o campo. Ao invés de vocês ficarem discutindo, conversando, fazendo nada, vocês poderiam trabalhar, né? Prestar atenção. Olha aí, quanta ovelha pra gente cuidar. A gente tem que se assegurar que elas não corram nenhum risco. Esse é o nosso trabalho, mas não, vocês ficam conversando. Eu não acredito nisso. E aliás, além do mais, a gente tem que cuidar! Pra quem gritar? Você tá vendo que é um anjo ali, não é um monstro? Ei, não sei se é esse mês, tô querendo entender aqui o que a gente tá querendo dizer. Vocês viram o que o anjo falou? Jesus nasceu, o Salvador nasceu. Nossa, finalmente um pouco de emoção por aqui. Gente, a gente tem que adorar o nosso Salvador. Jesus nasceu, o nosso Salvador. Aquele que vai trazer paz para a nossa terra. A gente tem que ir lá adorar Ele. Nós temos que anunciar que o nosso Salvador nasceu. Mas a gente não pode ir de mãos vazias, né? A gente tem que levar alguma coisa. Logo, ele merece. Eu vou levar ouro. Você vai levar? Eu levo milho. Eu levo incenso. Então vamos. Ó, o anjo disse que aquela estrela que vai guiar a gente até o nosso Salvador. Vamos, a gente não pode perder tempo. Desde o ventre revolucionou a vida das pessoas. O que não poderia ser diferente, já que estava destinado a causar um impacto na humanidade, a revelar o pensamento de muitos corações. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nem todos eram capazes de entender o que Jesus falava. Às vezes não compreendiam o que ele fazia. Pobres seres humanos, tão acostumados e acomodados com o natural, levaram um tempo para entender que Jesus nunca foi natural. Jesus sempre foi sobrenatural. Esse dia vamos ver profissional. Ele sabe quem são, André?
Ah, eu não sei. Há quanto tempo que ele tá falando, hein? Faz 3 dias. Hein, eu acho que alguém tinha que falar com ele. Concordo. Alguém devia falar com ele. Eu acho que alguém devia falar com ele. Eu não vou falar com ele. Ah, eu também não vou falar, não. Eu não vou falar. Não, eu com certeza não vou falar. E vai que ele vem com uma daquelas parabólicas de novo, eu nem sei se ele fala... Parábolas, André. Elas se chamam parábolas. Ah, tudo bem, mas é que não faz sentido. Ah, uma medida calcada e transbordante por cima das sementes de mostarda do fermento dos fariseus? Fermento dos fariseus, Pedro? O que é isso? Eu não tenho a menor ideia. Pois é. Sabe? O que eu não entendo é quando ele vem com números. Ah, Você sabe que eu tenho um probleminha com números. E acho que ele já percebeu isso. E ele me olha como se eu soubesse. Ei, Pedro, 144. pois é. Eu penso isso. Não, e quando ele inventa de desenhar, então? Alguém faz uma pergunta legal, todo mundo ali fica, né, na expectativa de ouvir a resposta, e ele simplesmente rabisca o chão. Cara, dá até vergonha. Nossa, às vezes dá vontade de chegar lá nos tempos. Tá, ok. Eu falo com ele. Mas só dessa vez, a próxima é você quem fala. Combinado. Palavra de pescador? Jesus! Mestre, Jesus, posso dar uma palavrinha pro senhor? Não vai demorar nada, aí você pode continuar falando. Então, senhor, o povo, né, passou o dia todo aqui, né? A gente tava pensando que o senhor podia mandar eles para suas casas para fazer uma lanchinha. Como? Tá, o que ele falou? Que a gente deve dar comida para eles. Mais dois aqui! Beleza, então! Ô, Pedrão, tem muita gente aqui, cara. O que nós vamos dar pra eles comer, cara? O quê? Dar o quê? A gente deve encontrar alguma coisa? O que ele falou? A gente deve encontrar alguma coisa. Ah! Tá, e o que isso significa? Eu acho que significa que a gente deve encontrar alguma coisa. Beleza. Hein, já sei. Eu acho que é uma daquelas parabólicas. Não é uma parábola, André. Ele usa um tom diferente para parábolas. Tudo bem. Então quer dizer que a gente tem que encontrar alguma coisa mesmo, mas eu não tenho nada aqui. Também não, mas... Tá. Você vai por ali? Eu vou por ali. Tá bom, tá. E aí? Encontrou alguma coisa? Ah, algumas coisas, e você? É o mesmo que você, não é muito não, mas... Sim, já fomos aí, recolhendo alimento. O que a gente pegou? 5 pães, 2 peixes, um tic-tac, Um pirulito. Ah, sim, devemos abençoar. Ah, mas, claro, é. Poxa vida. Amém? Amém. Devemos distribuir agora? Mas tudo, senhor! Não, também não achei nenhuma graça não, senhor. Ele disse que é a gente fazer fila, ele vai repartir e nós vamos distribuir. Tá bom, eu acho que não vai demorar muito mesmo. Também acho. A Rafa lá atrás? Dedé, temos pão! A gente tem pão! Dedé, nós temos peixe! A gente tem peixe! Vai, Dedé! Vai! O que foi? Diz pra Jesus que o povo já tá cheio. Não posso fazer dessa maneira, não. Ah, não,
tudo bem. Mas diga para ele então que o povo já está satisfeito. Senhor, temos o suficiente. Hã? Ele disse que devemos juntar as sobras. Eu não vou nem questionar. Nem deve, né? Pronto, senhor. Juntamos tudo. Quantos cestos tem? Legal, né? Números. 11, 12. Pedro, são 12. 3 fileiras, 4 cestos em cada fileira, só multiplicar. 12, senhor. E o que isso significa? Por que 12 não pode ser apenas 12? Será que tudo tem que ser um momento de ensino para esse cara? Poxa vida, é só um número. Pedro. O quê? Acho que eu já sei, cara. Chega aí. 12 cestos. Sim. Nós somos 12. 12 tribos de Israel. 12. Ei, Jesus! Aqui! Ei! Pergunta pra gente aqui, a gente sabe, vai falar você. Jesus, saca só. São 12 cestos. Nós somos 12. São 12 tribos de Israel. E o que isso significa? Onde é que ele acha que a gente vai ter essas respostas, hein? Reunião. Não sabemos. O senhor quer que a gente entre no barco? E o senhor vem com a gente? Vem depois. Será que ele tem um barco? Não vou nem questionar. Vai que ele vem com mais Pega isso aí. Chega de parabola por hoje. A gente obedecer mesmo, pegar o barco, começar lá com uma vez. Jesus nunca foi natural. Jesus sempre foi sobrenatural. Houve quem não quis acreditar, mas quem creu pôde viver para experimentar e testemunhar o poder do nome de Jesus. Pôde experimentar o seu infinito amor. Viver é bom, mas viver com Jesus é melhor ainda. Que mudou a minha vida. É sério, se não fosse por ele, eu estaria morta agora. Literalmente. Há um tempo atrás, eu estava muito doente. Meus pais estavam super preocupados comigo. Porque eu nunca tinha ficado daquele jeito antes. E eu nunca melhorava, eu só piorava. Muito preocupado comigo, meu pai, o Jairo, que tinha ouvido falar de um homem que estava revolucionando a vida do povo. Curando pessoas, expulsando demônios e fazendo muitos milagres. Foi então atrás desse homem tão aclamado pelo povo. Enquanto meu pai implorava para que aquele homem fosse até minha casa para me curar, um dos servos do meu pai foi correndo avisar ele que eu já estava morta e que nem precisaria incomodar o mestre. Como assim morta? Vocês aí viviam na nossa frente falando? Calma, gente, não se assustem que eu vou terminar e vocês vão entender. Quando aquele homem sobrenatural ouviu a notícia de que eu estava morta, ele falou pro meu pai que não precisava temer. Meu pai precisava apenas crer. Todos na minha casa estavam chorando, mas foram instruídos a sair do quarto de eu estava. Porque eu não estava morta, eu estava apenas dormindo. Claro, né, que todo mundo riu do que aquele homem sobrenatural disse. Mas quando todos haviam saído, foi aí que eu conheci. Tão gentil, tão amoroso, que só de pegar na minha mão e me ordenar que levantasse, me trouxe de volta à vida. Jesus me devolveu a vida, Ele é o meu Salvador. Quando já não havia mais esperanças, Ele trouxe de volta para a minha família. Ele nos devolveu a alegria. Viver é bom, mas viver com Jesus é melhor ainda. Jesus é o nome sobre todo nome. Tudo é possível quando Ele está presente. E eu, se fosse vocês, não perderia mais tempo e ia correndo seguindo.
irmãos, por 12 longos anos eu vivi isolada. Fui abandonada pela minha família, pelos meus amigos. Eu tinha muitos recursos, muito dinheiro, mas eu não era feliz. Por 12 anos eu sofri de um fluxo sanguíneo que me impedia de estar junto às pessoas. E eu gastei tudo que eu tinha, todo o meu dinheiro, com remédios, médicos. Em vez de eu melhorar, eu só piorava. Mas um dia eu ouvi falar do nome mais poderoso de todos. Eu ouvi falar de Jesus, um homem que por onde passava, curava e mudava a vida das pessoas. E quando este homem passou perto de onde eu morava, sem dúvida nenhuma, eu fui ao encontro dele. E ele me limpou de todas as coisas. E quando ele estava passando por lá, eu tinha tanta fé, tanta certeza que se eu apenas tocasse nas vestes dele, eu seria curada. E eu fui, mesmo com a dificuldade e com as pessoas me olhando com desprezo e aquela multidão em volta do meu Salvador, eu consegui tocar nas vestes dele. E imediatamente a hemorragia cessou e eu estava livre de todo sofrimento. E Jesus não sabia que alguém havia o tocado. Um dos seus discípulos até tentou convencê-lo, pois havia uma multidão em volta dele, não teria como ele saber. E de primeiro momento eu fiquei com medo de falar para ele que eu havia o tocado. Mas quando ele disse que dele havia saído virtude e que ele estava disposto a dar atenção a quem o tinha tocado, eu me prostrei diante dele. E ele, tão carinhoso comigo, disse que pela minha fé eu fui curada. Eu nunca mais vou esquecer desse dia. Não tem como esquecer do que Jesus fez por mim. Enquanto todos me desprezavam, Ele me deu atenção. Ele foi bom comigo. Agora eu estou livre de todas as manchas. Eu tenho vestes de alegria. Ele só há um Salvador e esse é Jesus. Toda a impureza que há em você, Ele pode limpar. Dinheiro algum pode comprar aquilo que Ele está disposto a fazer por você. Ele é a nossa cura. Venham, vamos celebrar e viver sobrenatural. Amém. Jesus veio para revolucionar. Ele causou um grande impacto na vida das pessoas. E por falar em vida, você está vivo? Você tem certeza disso? Jesus está em você? Você crê? Se avalie, você realmente está vivo? É impossível viver sem Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Não estou acreditando no que eu estou falando? Sabe quem eu sou? Eu sou Lázaro, irmão da Marta e da Maria. Lembra aquela que lavou os pés de Jesus com perfume, secou com os cabelos? Então, algum tempo atrás eu estive muito doente, e Jesus, o meu mestre que me amava muito, estava fora da cidade, ia demorar alguns dias para chegar. E quando ele chegou, já estava morto, sepultado havia 4 dias. Porém, Jesus falou para os que estavam com ele: não temam, porque essa doença que o aflige não trará a morte, mas sim engrandecerá o nome do Filho de Deus. E foi o que aconteceu. Quando ele chegou, ele ordenou que tirasse a pedra do sepulcro. E então falou com voz bem alta: Lázaro, levante, venha para fora. Então eu ressuscitei e obedeci. Por isso, hoje eu posso repetir: Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Amém. Glória a Deus. Creia que só existe um caminho, uma verdade que leva a encontrar a vida. Uma vida não preenchida por algo, mas por alguém. Jesus é renovo e paz para a alma cansada. Jesus é o Messias. Jesus é a água da vida. Jesus é o profeta enviado por Deus. Bom, primeiramente deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou samaritana e eu tive minha vida transformada à beira de um poço. E sem eu nem saber, eu tive o privilégio de conhecer Jesus. Geralmente, judeus e samaritanos não se dão muito bem, mas Jesus foi tão atencioso comigo que eu não tive mais vontade de parar de conversar com ele. Ele me deu muitos conselhos e aconselhou também que não é mulher estar morando com homem ou como sou casada. Acreditem, pois quem disse isso foi aquele que veio ao mundo para que possamos nos arrepender e viver a verdade, para que tenhamos a vida eterna. Sem eu falar nada sobre a minha vida, ele disse tudo o que
com coisas materiais ou com até situações? Não faça isso, porque o único que pode saciar a sua sede é Jesus. Ele é o único que pode preencher esse espaço em seu coração. Se você beber da água que Ele lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, se você beber dessa água, irá jorrar para a vida eterna. Quantas pessoas já não passaram por aqui relatando o que Jesus fez em suas vidas? Ele deu fertilidade a quem era considerado estéril, gerou um milagre aonde parecia impossível, trouxe a vida a quem já estava considerado morto, trouxe alegria aonde só havia dor e sofrimento, multiplicou pães e peixes, convenceu-me do pecado e me conduziu à vida eterna. É impossível viver sem Jesus. Jesus veio ao mundo para revolucionar a vida das pessoas. Você apenas precisa crer. Venha beber hoje da água que Jesus nos dá. Afinal, Jesus não levou e hoje Glórias a Deus, Ele nos trouxe tudo que necessitávamos, Ele já nos trouxe. Não há nada que Ele não tenha conquistado para nós naquela cruz do Calvário. O que você necessita hoje? Você necessita de vida, Ele tem vida para te dar. Você necessita de uma cura, Ele tem cura para entregar a você. Você necessita de uma libertação, você necessita de paz, Ele tem a paz, Ele é a tua paz. Você necessita de recursos, bênçãos, Ele é o detentor de todas essas coisas. Ele é aquele que multiplica os pães e os peixes. Ele é aquele que prova os nossos corações. Ele é aquele que pega uma mulher estéril e permite que ela gere filhos. Eu não sei se você tem vivido alguma coisa na sua vida que esteja em esterilidade, alguma coisa estéril na sua vida, alguma coisa que está parada na sua vida. Eu sei que hoje o Senhor quer que comece a se mover as águas na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer ter um encontro com você nesta noite. O Espírito de Deus, da mesma maneira que o Senhor veio sobre Maria, e fez com que ela fosse uma mulher agraciada, porque ela pôde cortar a glória dentro dela. Eu quero que você creia que o Senhor também quer que você porte a glória dele. Você não precisa engravidar como Maria engravidou, mas você precisa ser um portador da glória, um portador, você é templo do Espírito Santo. Você precisa portar a presença de Deus aonde você estiver, para que você possa cumprir a vontade de Deus na sua vida.